Hoje eu quero te trazer algumas dicas e te ensinar alguns comandos super importantes quando você está trabalhando com conjunto de dados gigantes. Sim, conjunto de dados com mais de 50, 60 campos e milhões de registros. Aqui eu vou trazer para você um exemplo com um arquivo com mais de 70 campos, 70 variáveis e mais de 15 milhões de registros. Isso mesmo, mais de 15 milhões de linhas nesse arquivo CSV. É um arquivo CSV com quase 6 gigas, ou seja, é gigante. Então vamos ver tudo na prática como a gente otimiza todo esse nosso trabalho. Vem comigo! Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e é sempre um prazer ter você aqui comigo. Então bora lá começar, que eu vou te mostrar aqui algumas dicas, alguns comandos muito úteis quando a gente está trabalhando com arquivos gigantes. Seja que a gente extraiu de uma base de dados SQL, seja que a gente tenha recebido um arquivo CSV, um conjunto de dados ou uma planilha. Ou seja, vamos considerar aqui, a gente vai ter um arquivo com quase 6 GB de tamanho, sendo ele que possui mais de 70 colunas, ou seja, 70 variáveis, e mais de 15 milhões de linhas. Vamos carregar isso no nosso computador, vamos começar nosso trabalho de análise e vamos ver como que vai ficar a performance disso. Então olha lá, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar aqui, ó, import pandas spd, pd.setOption. Aí vamos colocar display.maxColumns e display.maxRows, none. Para quê? Porque como é um arquivo muito grande, com muitas colunas, se a gente não colocar esse parâmetro aqui, por padrão, o pandas, na hora que a gente der um head no nosso arquivo, ele não vai mostrar todas as colunas e todas as linhas se a gente quiser. A gente não vai ver todas as linhas, porém a gente quer ver, eu quero mostrar para vocês todas as colunas que nós temos nesse arquivo. Por isso a gente utiliza esse comando aqui. Eu praticamente utilizo em todos os trabalhos que eu faço, justamente para ver todas as colunas que eu tenho no meu conjunto de dados. Então vamos lá, colocar aqui o import pandas spd, vamos executar. Pronto, agora que nós já executamos, vamos carregar o nosso conjunto de dados. Eu vou deixar disponível também aqui na descrição, como de costume, todo esse código e esse conjunto de dados para vocês poderem testar aí na máquina de vocês. Então, olha lá, eu vou criar um data frame aqui, uma variável que ele vai receber o quê? Vai receber o pd.readCSV, que a gente vai ler um arquivo CSV. Aqui o nome do arquivo, dados.csv, delimiter, igual a ponto e vírgula, porque a separação dos dados estão com ponto e vírgula, e o encode igual a ISO-8859-1. Para quê? Para a gente não ter problemas de cedilha, acentuação, caracteres especiais, ok? Vamos carregar esse arquivo. Você vai reparar que quando você for carregar ele aí no seu computador, ele vai demorar um pouquinho. Então nós vamos carregar esse conjunto de dados e vamos ver, primeira coisa, qual o tamanho dele e quanto de espaço ele está ocupando na memória do nosso computador. Então agora que a gente já leu o nosso arquivo, o que a gente vai fazer? Vamos dar um head aqui para a gente visualizar as colunas dele. Tá vendo aqui? Tá o espaço pequeno, por isso que tá esse tamanho aqui, ó, porque o cliente está escrito para todo mundo, nerd dos dados, tudo sobre ciência de dados. É um exemplo aqui que eu montei esse arquivo para trazer esse conteúdo para vocês. Então aqui a gente não vai se atentar em analisar colunas, analisar como se fosse fazer uma análise exploratória. Eu quero mostrar para vocês, o objetivo aqui é mostrar tamanho, performance, redução de utilização da memória com esse arquivo gigante. Então olha lá, aqui a gente tem uma série de colunas, tá vendo? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos ver aqui as dimensões do nosso arquivo, ou seja, o tamanho dele. Olha lá, nós temos 15.166.215 registros, com 75 colunas. Ou seja, é um arquivo gigante. E aí, se a gente der aqui um df.info, para a gente visualizar quais os tipos das nossas variáveis, a gente vai ver que a gente tem aqui o cliente é um object, ou seja, uma string. Fiador, data de contrato também ele não reconheceu como data, tá como object. Assim como o F do cliente, cidade do cliente, tá vendo? Todas as variáveis aqui que são object, a gente vai tratá-las. Por quê? Variável do tipo object é uma string, ocupa muito espaço na memória. Então, nós vamos fazer aqui algumas análises e alguns tratamentos para reduzir o tamanho aqui dessa variável na memória. A próxima coisa, a gente vai ver
quanto que esse arquivo está utilizando da nossa memória. Ou seja, quanto que o Python está consumindo da memória RAM desse computador para a gente poder otimizar isso. Para isso, a gente vai criar aqui uma variável chamada memória, que a gente vai receber o nosso df.memoryUsage. É uma própria função lá do Pandas, que a gente coloca df.memory_usage e entre parênteses a gente coloca deep igual a true, que é para ele fazer uma análise profunda no arquivo, para ele verificar todas as variáveis do nosso arquivo e ver quanto que isso está ocupando de espaço. Vamos executar aqui. Esse comando ele também demora um pouquinho, porque ele vai calcular cada variável para poder exibir para a gente o tamanho dessas variáveis na memória. E só para lembrar, reforçando, quando a gente carrega um arquivo no Python, seja através do VS Code, do Jupyter Notebooks ou do PyCharm, ele vai carregar esse arquivo todo. Quando a gente cria um data frame, isso vai ficar na memória. Por isso que é muito importante a gente se atentar a esses detalhes, porque faz toda a diferença. Ele já calculou e aqui a gente simplesmente aqui, ó, coloca a memória e manda rodar. Ele vai exibir aqui o tamanho de cada variável na memória. Repara que as variáveis que a gente tem do tipo inteiro, do tipo numérico, olha o tamanho delas e olha o tamanho da variável object, tá vendo? É praticamente 10, 15 vezes maior o tamanho dessa variável. Porque, apesar de ser uma variável string, quando o Python está lendo isso, o que ele faz? Ah, esse aqui é um object, uma string. Só que ele não sabe o tamanho que tem dentro. Então ele vai lá e aloca o maior espaço para aquela variável na memória. Ou seja, o espaço máximo. Por isso que ela fica muito grande. Olha lá, a próxima coisa então, vamos dar um sum aqui, memória.sum, que a gente vai ver o tamanho total desse nosso arquivo na memória. Ele vai dar esse número aqui. Esse número ele é exibido em bytes. Como que a gente faz isso para a gente ver em gigas e avaliar quanto que está ocupando a nossa memória? Então a gente sabe, como ele está mostrando aqui em bytes, para a gente achar 1 KB, a gente precisa fazer 1024 bytes, que é 1 KB. 1024 KB é 1 mega. E 1024 megas é 1 giga. Como a gente quer achar, converter bytes para giga, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aqui, ó, a gente vai contar, tá vendo? Memória.sum e vai dividir por 1024 ao cubo. Esse asterisco asterisco significa que a gente vai elevar ao cubo, ok? E a gente vai salvar isso aqui, ó, nessa variável chamada memória_giga. Vamos executar. Olha lá. Está ocupando 18 GB da nossa memória RAM. Esse computador aqui, eu tenho 18 GB de memória, ou seja, ele está ocupando toda a minha memória. E mais um pouquinho ainda de cache, paginação, esse tipo de coisa. Mas assim, se a gente bater o olho, ele está ocupando 100% da minha memória. Imagina quando eu for começar a gerar gráfico, fazer análise exploratória, fazer tratamentos de dados, que vai requerer um pouco mais de processamento. Praticamente o meu Python aqui vai travar se eu fosse seguir nessa linha sem fazer nenhum tratamento nisso antes, nessas variáveis. E outra coisa, nem se fala, né? Se eu quiser rodar aqui um Random Forest ou um Support Vector Machine para treinar um modelo de Machine Learning, não ia fazer jamais, porque toda a minha memória está em uso. Então vamos lá, vamos ver agora como que a gente começa a otimizar tudo isso. E aqui embaixo, se a gente colocar memória e dividir por memória.sum vezes 100, a gente vai achar o percentual que aquela determinada variável, aquela determinada coluna, corresponde ao total ali do arquivo. Ou seja, o contrato corresponde a 6%, o cliente a 7%, o fiador 5% e assim consecutivamente. Mas vamos ver agora, vamos analisar as principais variáveis que a gente tem que tratar e vamos fazer todo esse tratamento. Vocês vão ver que a gente vai reduzir isso em mais de 50%. Só que antes, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda segunda, quarta e sexta eu trago conteúdos novos, com vídeos tudo bem detalhado, passo a passo, explico tudo na prática e ainda disponibilizo todo esse material, todo o código-fonte. Creio que isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro dos novos vídeos. Bora lá então. O que a gente vai fazer? Vamos avaliar todas as nossas variáveis que são do tipo object. O que a gente vai fazer? Eu já anotei aqui, ó, que é a data do contrato, cliente, fiador, o F cliente, cidade do cliente, sexo, escolaridade, casa própria, se possui outro contrato em aberto, se possui outro contrato quitado e se trabalha atualmente. Essas variáveis são todas variáveis que nós vimos que tem o tipo object, ou seja, que é uma string e dá para a gente tratar isso. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai verificar aqui, ó, a data do contrato, vamos dar um head nela aqui, ó.
são datas. Ou seja, isso, o ideal é a gente trabalhar no formato datetime. Então isso a gente vai converter para datetime. Mas vamos avaliar os outros campos. Olha lá, o cliente, aqui a gente vai ter somente um valor distinto. Como está lá, nerd dos dados, tudo sobre ciência de dados. Ou seja, 15 milhões de registros ali é todo o mesmo nome. No caso, isso aqui vai variar. Quando a gente trabalha com um conjunto de dados real, a gente vai ter diversos nomes, pode ter diversos nomes. Só que aí o nome, ele é irrelevante para o nosso modelo de machine learning, para nossas análises. Então é uma coisa que a gente pode descartar. A mesma coisa, nesse caso, com o fiador. Aqui a gente vai ter o nome do fiador. Só que a gente, no nosso arquivo real, a gente vai ter o código desse fiador ou o código desse cliente, ou até mesmo o número de contrato, que é uma variável que nós temos aqui no nosso conjunto de dados. Então, no nome de cliente, variável fiador, a gente vai descartar. A gente depois, mais adiante, a gente vai retirar do nosso arquivo. Agora aqui, vamos avaliar o que é essa variável fClient. Se a gente executar aqui, a gente coloca o campo, né, o df, o nome do campo, o fClient.valueCounts. O valueCounts, ele simplesmente vai ver todos os valores que tem ali, vai contar quantos que tem de cada informação. Então pode ver que aqui nós temos o que? Estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Santa Catarina e assim por diante. Então aqui nós temos cada estado com a quantidade de registros correspondente a cada estado. Cidade do cliente, a mesma coisa, o mesmo comando. Olha lá, ele vai contar para a gente e vai devolver as cidades que nós temos e a quantidade de registros ali por cidade. Ok. Variável sexo, vamos contar da mesma forma. Nós temos duas, masculino e feminino. Escolaridade, vamos avaliar aqui. Nós temos segundo grau completo, pós-graduado, superior completo, superior cursando, ou seja, 4 valores distintos. Ok. Casa própria, se possui casa própria, no caso aqui, o cliente se possui ou não casa própria? Sim e não. 2 valores únicos ali, sim e não. Outro contrato em aberto, vai ter também sim e não. Tá vendo? Outro contrato quitado, se aquele cliente possui outro contrato quitado, sim ou não. Tá vendo? Aqui ele já exibiu a quantidade, sim, e a quantidade para não. E aqui se trabalha atualmente, da mesma forma, ele vai exibir ali sim e não. Ok, então nós já avaliamos isso e vimos que essas variáveis aqui que estão como sim ou não, como escolaridade, sexo, cidade do cliente, o F do cliente, o que a gente vai fazer? Se a gente estivesse fazendo um trabalho de análise exploratória, tratamento de dados, a gente iria fazer o quê? O one hot encode disso, para transformar isso para número, correto? E essas variáveis aqui, elas são de que tipo? Elas podem ser convertidas para um tipo categórico, ou seja, o que é uma variável categórica? É um tipo de variável ali que a gente vai ter poucas informações sobre ela e vai ser representando uma categoria, ou seja, é uma variável que possui valores finitos, distintos e finitos. Eu já fiz um vídeo falando sobre a importância de cada tipo de variável, vou deixar o link aqui na descrição, depois vale a pena dar uma olhada. Olha lá, vamos prosseguir. O que a gente vai fazer aqui? A variável data de contrato é do tipo date, ok. As outras variáveis são do tipo categóricas, beleza. Agora a gente vai converter a variável data de contrato para datetime. Por quê? Vamos converter para datetime porque o espaço que ela ocupa é bem menor e é o ideal para se trabalhar com data, porque a gente vai fazer operações com essas datas, então temos que convertê-la para datetime. Como que a gente faz isso? A gente vai colocar aqui o próprio campo, tá vendo? df, aí entre colchetes, entre aspas, data underline contrato, que é o nome do campo. E esse campo ele vai receber o quê? Ele vai receber ele mesmo, porém convertido para datetime. Como que a gente faz isso? Coloca aqui pd.to underline datetime e aí entre parênteses o nome do campo, df data underline contrato. Isso a gente converte para datetime. Em seguida, a gente vai remover a variável cliente e a variável fiador. Como que a gente faz isso? Vamos colocar simplesmente aqui o nosso df, que é o nome do nosso data frame. Vamos colocar igual df.drop, entre parênteses, clientes, vírgula, axis igual a 1 e df igual df.drop, fiador, vírgula, axis igual a 1. Por que o axis igual a 1? Porque a gente quer excluir o eixo 1, que é a coluna. Eixo 0 é linha, eixo 1 no data frame é coluna, ok? Por isso que a gente tem que passar essa informação aqui. E aí a gente vai converter as outras variáveis para o tipo categoria, para o tipo categórica. Como que a gente faz isso?
df, o nome da variável que a gente quer converter, que vai ser igual df, ele mesmo, o próprio campo. Então aqui nesse caso, o primeiro, df, o f cliente, que vai ser igual df, o f cliente, ponto astype, que a gente vai converter o tipo, ponto astype, e entre parênteses, category. Simplesmente isso. E a gente vai fazer esse comando para todas essas colunas que a gente quer converter. Então vamos executar aqui. Ele vai executar, ele está mudando o tipo de todas essas categorias. Ele vai excluir do nosso data frame a variável cliente, a variável fiador. E assim que ele terminar, a gente vai avaliar de novo a memória, como que está sendo utilizada. Prontinho, agora ele já converteu. O que, que a gente vai fazer? Vamos visualizar de novo o tipo dessas variáveis. Ó, tá vendo? Date time, a gente já não tem mais o nome do cliente, nem o nome do fiador. E aqui as outras estão como categóricas. Ok, beleza, vamos prosseguir. O que, que a gente vai fazer agora? Vamos novamente calcular essa memória que está sendo utilizada, com todo esse trabalho que a gente fez aqui. A gente vai colocar aqui, ó, memória igual df.memoryUsage, deep igual a true. Em seguida, a gente vai contar isso aqui, calcular, multiplicar para achar a quantidade de gigas, o valor dessa memória em giga, e vamos exibir isso por final. É o mesmo comando que eu expliquei para vocês anteriormente. É a mesma coisa, a diferença é que aqui eu coloquei tudo em uma única célula para ele já fazer tudo de uma vez. Vamos executar aqui, olha lá, 7.4578 GB. Lembra quanto que a gente tinha lá antes da gente fazer aqui esse pré-processamento? Nós tínhamos 18 GB sendo utilizado. É uma diferença exorbitante. Olha lá, se a gente agora ver, ó, lembra que a gente salvou numa variável anteriormente? Se a gente olhar aqui, ó, 18.1, vamos considerar, vamos arredondar, 18 contra 7.45. Ou seja, uma diferença grotesca. Qual o percentual de redução disso? A gente coloca aqui, ó, simplesmente faz 100 menos, aí a gente divide o memória 2 dividido pelo memória giga vezes 100. E o round aqui para a gente mostrar com duas casas decimais. Comandinho simples só para a gente fazer esse cálculo. Olha lá, nós reduzimos então 58,97. Vamos arredondar, 59% de utilização da nossa memória, fazendo esse simples tratamento de dados, ou seja, esse simples trabalho de pré-processamento. A partir daqui, a gente consegue agora fazer nossas análises exploratórias, gerar gráficos e assim por diante, treinar nossos modelos, tudo de forma mais performática, sem agredir tanto a memória do nosso computador. E aí, o que você achou? Deixa para mim aqui nos comentários, é importante para mim ouvir sua opinião. Ah, e eu vou deixar um vídeo aqui para vocês darem uma olhada falando sobre Big Data. É um vídeo que eu fiz, tem um material bacana, tem um bônus nesse vídeo também, bem legal, que eu vou disponibilizar para vocês. E aposto que você não faz ideia do volume de dados que são gerados por minuto atualmente. Nesse vídeo você vai ver. Então bora lá, dá uma olhada nesse vídeo também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.